Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, como é bom estarmos reunidos mais uma vez para partilharmos juntos a palavra de Deus, a fim de buscarmos a iluminação necessária para trilharmos esse caminho de acordo com o plano de Deus. Nós estamos no dia 27 de setembro e hoje a igreja celebra São Vicente de Paulo. Foi um presbítero francês, viveu no século XVI e foi o fundador da Congregação da Missão, os Padres Lazaristas e das Filhas da Caridade. Foi um homem com grande coração voltado para a caridade, para o auxílio aos mais pobres e abandonados de seu tempo. São Vicente de Paulo, já desde os primeiros anos do seu ministério, percebendo o abismo, a desigualdade social que havia no seu tempo, criou associações de caridade com o objetivo de amparar e de sanar a realidade de pobreza da qual vivia grande parcela da população naquele tempo. Posteriormente, ele fundou as duas congregações que eu já mencionei e ele realizou um grande apostolado em favor dos mais pobres. Interessante que Vicente de Paulo foi ordenado muito jovem, com apenas 19 anos. Ele, no início, viveu uma vida na corte, na companhia de pessoas da nobreza, mas depois acontece uma grande virada na sua vida e ele percebe então que, na verdade, a sua missão deveria estar justamente entre os últimos, entre os abandonados de seu tempo. E São Vicente de Paulo, esta chama ardente da caridade, nos inspire também na prática da caridade que somos chamados a realizar. Não nos esquecendo nunca que a nossa fé, ela se verifica concretamente nas obras do amor, da caridade que fazemos, especialmente pelos que mais necessitam. Rezemos então, pedindo a intercessão de São Vicente de Paulo. Ó Deus, que para o socorro dos pobres e formação do clero, enriquecestes o presbítero São Vicente de Paulo com as virtudes apostólicas, fazei-nos, animados pelo mesmo Espírito, amar o que ele amou e praticar o que ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, vamos escutar a leitura que a liturgia nos propõe, que está em Lucas capítulo 9, versículos 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, esse texto que nós escutamos, ele está presente nos outros dois evangelistas. Os evangelhos sinóticos, que são Marcos, Mateus e Lucas, testemunham esse momento da confissão de Pedro, que, segundo o evangelho de Marcos, está situada em Cesareia de Filipe, embora Lucas não mencione o local. O fato é que esse momento se deu numa virada crucial do ministério de Jesus. Jesus percebe que uma parte acolhe a sua mensagem,
acolhe a sua proposta, mas por outro lado começa a surgir contra ele muitos opositores, e muitos deles da liderança religiosa do povo de Israel. Então Jesus intui que talvez o seu destino seria o mesmo dos profetas de Israel, que também não foram acolhidos, foram rejeitados, e como João Batista acabou sendo assassinado. Então, para preparar o grupo dos discípulos, a fim de que eles pudessem compreender verdadeiramente a sua identidade e pudessem levar adiante a sua missão, ele então quer saber dos discípulos o que eles pensam sobre ele, o que eles intuíram da sua pessoa. Obviamente, Jesus não está interessado em fazer uma pesquisa de opinião, né? Mas ele quer justamente compreender, entender o que os discípulos captaram da sua pessoa. Então Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, dirá a verdadeira identidade de Jesus. Ele é o Cristo de Deus. Cristo significa ungido, é o Messias esperado, o libertador que o povo de Israel há tanto aguardava. Porém, o Messias que é Jesus não é um Messias à semelhança da concepção política do seu tempo. Ele não é um rei político que vem para reinstaurar a monarquia davídica em Israel. Ele não vem com poder, honrarias, como os reis deste mundo, mas ele tem uma outra proposta de messianismo. Ele é Messias, mas é um Messias servo. O seu poder é o poder do amor, é o poder da persuasão, né? Jesus é aquele que, ao invés de ser servido pelos súditos, ao contrário, ele é o primeiro servidor, aquele que doa a vida, aquele que livremente entrega. Por isso que, após a confissão de Pedro, Jesus proíbe que os discípulos digam isso a alguém. Por quê? Porque Jesus sabia que na cabeça das pessoas e mesmo dos seus discípulos, a compreensão de Messias que eles tinham era, na verdade, desse Messias político, à semelhança dos reis deste mundo. Então ele acrescenta que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. O que esse texto bíblico tem a nos inspirar hoje? Primeiramente, a nossa adesão a Jesus, ela se faz na medida em que a gente é capaz de responder qual é a importância dele na nossa vida. O que significa para nós aderir a Jesus, ter fé e confiança nele? Não basta o que as outras pessoas nos ensinaram sobre Jesus, nossos pais, nossos catequistas, mas é preciso que nós também sejamos capazes de dizer esta resposta pessoal e convicta. Quem é Jesus para mim? E ao mesmo tempo que a gente entenda que aceitar Jesus implica, na verdade, em assumir o seu mesmo jeito de ser. Então, muitas vezes nós temos a imagem de Jesus como esse rei todo-poderoso, né? E, claro, ele tem poder sobre todas as coisas, ele é senhor de todas as coisas, mas o senhorio de Jesus não é um senhorio humano de dominação. O senhorio de Jesus é o senhorio do amor. É esse mesmo senhorio que Jesus nos convida a participar e partilhar com ele. Então, os cristãos são chamados também a serem reis, a reinarem, mas reinarem no amor, reinarem no serviço, na entrega da vida, como o Mestre Jesus. Então, meus irmãos, que a nossa adesão a Jesus não seja apenas uma questão formal de palavras, mas que realmente nós assimilemos, pela ação do Espírito Santo em nós, os traços de Jesus, servo, humilde, amoroso, aquele que veio dar a vida por todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe você.